Salmo de número 62, ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é meu refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntam são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Irmãos, como é bom a gente ter uma vida tranquila e segura. Como é bom a gente viver de forma leve, sem o peso das cargas, que muitas vezes carregamos nos ombros. E como é bom a gente viver livremente, sem a escravidão de uma vida controlada por nós mesmos. Como é bom você viver uma vida em paz, tranquilo, vivendo como se você voasse além das nuvens. Como é bom uma vida assim. Na semana passada nós falamos aqui no Salmo 61, e nós vimos que Davi havia se afastado de Jerusalém, perseguido pelo seu filho Absalão, longe da cidade santa, longe do templo, longe do local de adoração. E ele diz lá no Salmo 61, no versículo 2, que o coração dele estava abatido. E nós falamos aqui semana passada que muitas das vezes o nosso coração fica abatido porque nós trazemos sobre nós mesmos cargas que nós não temos que carregar. Nós falamos isso aqui semana passada, que nós trazemos cargas que nós deveríamos deixá-las em Cristo, e que deveríamos viver a nossa vida em Cristo e tomar sobre nós aquilo que o Senhor Jesus diz, que nós deveríamos tomar sobre nós o jugo dele, porque o fardo dele é suave. Nós falamos que corremos o risco de afastar do Senhor com as nossas cargas, que nós corremos o risco de viver como Davi estava, longe das coisas de Deus, apesar de que ele estava nessa situação em função de uma perseguição provocada pelo seu filho. E este salmo, meus irmãos, o Salmo 62, ele é um salmo completamente distinto da maioria dos salmos. Ele é um salmo diferente. Ele é diferente porque ele é um salmo que Davi não começa e não contém nele uma oração ou um discurso dirigido a Deus. Davi não está falando neste salmo dirigido a Deus. É um salmo que traz uma demonstração de um homem tranquilo, um homem confiante, um homem seguro, um homem em paz. Você pensa assim, mas depois do 61 aparece esse 62,
Por isso que eu até digo, esses salmos, eles nos levam de salmo em salmo, nós vamos vendo a circunstância que Davi vai vivendo e vamos aprendendo com elas. E aqui nesse salmo, ele fala especificamente do conhecimento e da confiança que ele tinha no Senhor como Salvador e defensor dele. Meus irmãos, quando você entende o Salmo 61 e transfere para o Senhor todas as cargas da sua vida e se aproxima de Deus, você experimenta o Salmo 62. Se você não ouviu a mensagem do Salmo 61, pode ir lá no YouTube procurar e ouvi-la em casa e fazer as suas anotações. E você vai entender que o Salmo 62, ele vem mostrar exatamente aquilo que Davi disse e busca ao Senhor no Salmo 61. E esse salmo, ele divide claramente em 3 partes. Ele começa no versículo 1 e vai até o versículo 4, sendo que o versículo 1 e o versículo 2 é um estribilho que ele coloca, porque ele vai repetir no versículo 5 e 6, com uma leve diferença nas palavras, mas ele repete o versículo 1 e 2, ele vai repetir no 5 e 6, como nós repetimos nas nossas músicas, mas na primeira parte do Salmo, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai falar da confiança que ele tinha no Senhor. Meus irmãos, o livro de Salmos vai repetindo isso, repetindo. Por que está repetindo isso? Porque ele está simplesmente mostrando para nós que um dos grandes problemas da nossa vida é não confiar no Senhor. Aí nós vamos entender quando Jesus vai dizer: não vos ansieis com as coisas que você tem necessidade, das coisas que você tem necessidade primária na sua vida, como o comer e como vestir, porque o Senhor aos seus amados Ele dá. Ele sustenta o pardal, Ele sustenta as flores no campo. Então nós temos que confiar no Senhor. E Ele vai dizer para si mesmo, logo no início do versículo 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ele está falando com ele está falando que a sua alma deveria estar tranquila. O conceito aqui que ele coloca no hebraico é um conceito que é descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa. Ó minha alma, descansa. Meus irmãos, a maioria das nossas cargas na nossa vida, e que muitas vezes entristece o nosso coração, entristece o coração de Deus, é que nós não aprendemos a descansar no Senhor. E aqui ele demonstra que a espera dele é uma espera serena. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha. Meus irmãos, ele vai demonstrar aí nesses versículos diversas expressões para demonstrar a confiança dele em Deus. Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio, eu não serei abalado. O Salmo 55, logo aí atrás, o versículo 22, ele diz o seguinte: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Ele está dizendo: confia os teus cuidados ao Senhor, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então uma confiança de Davi é uma confiança de que não importa se ele vivia uma vida de perseguição, se ele era perseguido pelos seus inimigos, ele descansava no Senhor. A sua tranquilidade estava firme apesar dos seus inimigos. Ele vai dizer no versículo 4 e 5 que esses inimigos só pensam em derrubar, aqui nessa versão aqui que ele diz do muro, com a boca bendizem, mas no coração maldizem, no interior maldizem. Eles querem derrubar, como diz no versículo 3,
como uma parede pendida, é aquela expressão do muro que está caindo, eles vêm acabar de empurrar. Então, ele vai dizer nesse texto que a confiança dele estava em Deus, apesar dos seus inimigos. Como é difícil nós confiarmos em Deus de forma a descansar a nossa alma. Como isso é difícil. Como que nós passamos boa parte, ou quase a maioria da nossa vida, do tempo da nossa vida, perturbados com as coisas relacionadas com o mundo. Perturbado com o trabalho, com o dinheiro, com o marido, com a esposa, com o filho, com filha, e perturbado com construção. Ficamos perturbados. E quando as coisas não saem da forma que nós gostaríamos, nós não descansamos em Deus. E ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Como é difícil manter a nossa alma silenciosa, esperando em Deus. Como é difícil. Às vezes nós até calamos a boca, mas o nosso coração e a nossa mente fica como que tivesse ligado a 220. Aquela perturbação. E Davi, ele não está orando ao Senhor, ele está dizendo para si mesmo e para tantos quantos quiserem ouvir, que mesmo naquela situação que ele se encontra no Salmo 61, ele tem a sua alma tranquila diante do Senhor. A segunda parte do Salmo, que começa no versículo 5 e vai até o versículo 8, ele vai dizer que o conhecimento que ele tem em Deus, essa confiança no Senhor, ele tem isso porque a salvação está somente em Deus. Somente em Deus. Ele diz no versículo 5: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ele está repetindo o versículo primeiro, só que no versículo primeiro ele diz: dele vem a minha salvação, aqui dele vem a minha esperança. No 6, só ele é a minha rocha e a minha salvação. É o meu alto refúgio, não serei de maneira alguma, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confia nele, ó povo, em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Os versos 5 e 6, como eu disse, é um estribilho que repete o versículo 1 e 2. Ele muda de salvação para esperança. Ele diz no versículo 1 que Deus é a sua salvação. Aqui ele diz que Deus é a sua esperança, que a salvação só encontra em Deus. E ele diz: jamais serei abalado. Meus irmãos, como nós somos abalados quando nós confiamos em nós mesmos. Davi está afirmando que a salvação dele é somente em Deus. Toda a esperança do salmista se encontra totalmente em Deus. Infelizmente, nós vivemos essa teologia que tem por aí, de que a minha salvação depende de mim. Eu sou capaz de me salvar. Porque se eu fizer isso, se eu for assim, se eu for assado, eu serei salvo. Meus irmãos, isso não passa de uma escravidão. Porque você vive naquela certeza que o Espírito Santo te dá, que você comete pecado todos os dias. E você fica desesperado, naquela tentativa de agradar a Deus, porque você precisa agradar a Deus, porque você precisa ser salvo. Davi diz o seguinte: só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é meu alto refúgio.
e eu não serei abalado. Eu jamais serei abalado. Então, toda a esperança de Davi, toda a esperança do salmista está em Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos uma doutrina que nos é muito boa e que nós precisamos de aprender, é a perseverança dos santos. Nós cremos que aqueles que o Senhor deu a eles salvação, o Senhor os manterá até o dia da sua volta. Meus irmãos, quando você acredita que você foi até Deus pela sua própria vontade e que você consegue se salvar, você entra num desespero, você entra numa situação, porque o Espírito Santo começa a falar com você que você é pecador, que você cometeu pecado, e que você tem que estar atento, e você vai ficando atento, e acaba ficando doido. Na verdade, meus irmãos, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos mantém nas mãos dEle. Enquanto dependermos de nós, a nossa natureza pecaminosa nos levará cada vez mais a atolar na lama. Enquanto nós dependermos do Senhor, o Senhor nos colocará os pés sobre a rocha, o Senhor nos dará e o Senhor nos manterá, o Senhor nos dará forças para viver conforme a vontade dEle, o Senhor nos mantém firme. Nós precisamos de ter isso no nosso coração. E Ele faz um convite, Ele convida, no versículo 8, confia nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Confia nele, não confie em você, não confie nos seus méritos, não confie na sua bondade, na sua santidade, não confie nisso, não confie nisso, confia em Deus, derrama o seu coração diante dEle, que Ele vai fazer de você, realmente uma pessoa preparada para encontrar com Ele quando Ele voltar. Ele é que edifica a sua igreja, Ele é que nos prepara, é Ele. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Alguém pode dizer assim, mas então eu não preciso fazer nada, eu não preciso de cuidar dos meus pecados. Meus irmãos, quando você confia no Senhor, Ele coloca o desejo no seu coração de você abandonar os seus pecados, de você buscar a Ele, de você derramar o seu coração na presença dEle. Ele, só Ele. Ele que nos dá vida, Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém, Ele é que garante a nossa salvação. A última parte do Salmo, que começa no versículo 9, ele vai fazer uma confiança, uma convocação a confiar no Senhor e não em homens. E aqui, meus irmãos, homens somos todos nós, que ele vai dizer, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Ou seja, se você juntar pobres e ricos, ele diz aqui, plebeus e de fina estirpe, ou seja, ele faz uma colocação, não importa se é pobre ou se é rico, se você juntar tudo e colocar numa balança, não passa de vaidade. Não confie naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se você prospera financeiramente, não ponha o coração nisso. E muitos, meus irmãos, lutam, pelejam a vida
por causa de bens materiais e por causa de riqueza. Engraçado que o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17, 18 e 19, parece até que ele está interpretando esse texto. Capítulo 6, versículos 17 a 19, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. A fim de apoderarem da verdadeira vida. Meus irmãos, o Salmo Davi está dizendo que ricos e pobres não são confiáveis quando nós tratamos de salvação e proteção. Nós não podemos confiar nem em ricos, nem em pobres, nós não podemos confiar em riqueza. Não confie na riqueza, cuidado com a confiança que você tem nas coisas terrenas. E aqui eu quero dizer uma coisa muito séria, porque às vezes nós não confiamos, mas eu não confio nas minhas coisas terrenas para a salvação, mas nós colocamos outras confianças nas coisas desse mundo. Você confia que você vai ter paz no seu coração se você tiver uma casa? Você confia que você vai ter segurança se você tiver uma poupança? Ou um salário alto, ou trabalhando fichado, ou sei lá o que das contas? Meus irmãos, preste atenção, todas essas coisas são boas, mas você não pode confiar em nada disso. Às vezes nós confiamos que se nós tivermos isso ou aquilo, se nós fizéssemos isso, se nós conseguirmos formar numa determinada área, se eu conseguir formar, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir fazer aquilo, e isso vai me trazer paz, isso vai me trazer alegria. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Isso é uma bobagem. Nada deste mundo pode trazer paz e tranquilidade ao seu coração. Nada neste mundo. Isso tudo é vaidade. Uma pessoa pode viver em paz e ser feliz morando num casebre, e pode viver em paz e ser feliz morando numa mansão. Então eu quero viver em paz e feliz numa mansão. Depende se Deus te der, como diz o texto de Paulo, aqueles que prosperam, cuidado para não confiar na riqueza. Lembra do texto que nós lemos na hora do dízimo, do jovem que confiava em quê? Na sua religiosidade. Até isso nós corremos o risco. Tem gente que confia porque, se eu for um crente firme, eu vou ser feliz. Meus irmãos, você não vai ser feliz porque você é um crente firme, não. Sabe como é que você vai ser feliz? No dia que você colocar a sua vida e a sua necessidade nele, naquele que te comprou, naquele que deu a vida por você. Ele diz: não confie nisso. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Ele diz que Deus falou uma vez, ele ouviu 2, e aqui alguns falam que Deus deve ter falado 2 vezes com ele, ou que Deus falou e ele revisou e meditou, e ele diz: eu ouvi 2 vezes Deus dizer que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. A ti pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Meus irmãos, a graça de Deus, que pertence a Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus, que Deus deu para morrer por nós. Ele deu a vida por nós, Ele morreu por nós, e Ele pagou um preço de sangue, para que nós realmente
confiássemos nele. Então, quando Davi demonstra nesse salmo essa tranquilidade, apesar de toda a perseguição que ele teve na vida, ele está tranquilo, porque ele sabe que o Senhor é que tem poder, o poder pertence a Deus, e que Deus há de retribuir segundo as suas obras. Você pensa assim, ele vai retribuir para mim aqui? Não, o que ele está se referindo aqui é aquele galardão que nós teremos quando Jesus voltar. As pessoas às vezes pegam esses textos e começam a querer negociar com Deus. Deus vai retribuir conforme eu creio. Não, meus irmãos, o que nós temos que ter aqui nesse mundo é o entendimento que, se nós passarmos por este mundo, servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, vivendo em paz no meio de toda essa tribulação, vivendo em paz no meio dessa confusão, louvado seja o nome do Senhor, porque um dia Jesus voltará para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, e nesse dia Ele irá retribuir, sim, tudo aquilo que nós fizemos aqui neste mundo, para a glória dEle. Nesse dia Ele vai retribuir. Eu gostaria que você, depois de entender o Salmo 61, que Davi demonstra um abatimento de sua alma, agora ele vem dizer que o conhecimento que ele tinha de Deus, a confiança que ele tinha em Deus, isso trazia para ele refrigério de alma. Trazia refrigério de alma. E aqui você precisa de analisar a sua vida. Você precisa de olhar para dentro do seu coração, para a sua alma, e se perguntar se ela está silenciosa, em paz. Vocês lembram de Elias, que teve aquela experiência maravilhosa da descida do fogo no monte, da morte dos profetas de Baal? Depois ele entra numa guerra interior, com medo de Jezabel, foge e vai terminar numa caverna. Na caverna aconteceu um negócio muito interessante. Na caverna veio fogo, veio vento forte, veio saraiva, veio não sei o que, veio aqueles negócios todo provocando grande tumulto, e diz o texto que depois passou uma brisa suave, e Deus estava na brisa suave. Meus irmãos, cuidado se a sua alma vive uma agitação, correndo de um lado para o outro, atrás de muita coisa. Vocês lembram de Marta e Maria? E lembrem-se, Marta não estava fazendo nada errado. Marta estava cuidando de arrumar as coisas, porque ela tinha visita em casa. Vocês lembram disso? Ninguém pode ser acusado de estar errado, querendo fazer uma boa recepção para Jesus. Alguém pode ser acusado disso? Não. Mas a agitação de Marta levou ela a reclamar com Jesus da tranquilidade de Maria. Aí Jesus diz para ela: Marta, Marta, andas agitada demais. Maria escolheu a melhor parte. Jesus não estava dizendo para ela que ela não deveria providenciar as coisas para recebê-lo. Não é isso. Jesus estava dizendo para ela: Marta, Marta, andas agitada, Marta. Ou seja, você acha que Marta estava agitada só naquele dia? Marta não estava agitada só aquele dia. Marta, Marta, andas agitada. Cuidado com a sua agitação, Marta.
Meus irmãos, essa palavra é para nós. Cuidado, cuidado com a sua agitação. A nossa agitação, muitas das vezes, nada mais é do que uma demonstração de falta de descanso e de confiança no Senhor. Nada mais é do que isso. E Jesus, Ele deu a vida, morreu por nós. Ele nos comprou para que nós descansássemos nele. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Nós pertencemos a Ele. Nós fazemos parte deste corpo. Não importa se você se comparar com a unha do dedinho do pé. Não importa. Você tem valor no corpo de Cristo. E Ele cuida de você. Ele zela por você. Ele há de te levar até o dia final. Você precisa sim de dar um testemunho dele, confiar nele e viver como servo dele, embaixador dele, ou como membro da família dele. Porque nós fomos comprados para sermos da família de Deus. Confiarmos nele e deixarmos essa agitação maluca que esse mundo quer que você tenha, para te prender cada vez mais nas coisas deste mundo. Contente-se com aquilo que o Senhor te dá. Derrame o seu coração e descanse nele, porque só Ele pode trazer paz ao seu coração. Que você não saia daqui nesta noite. Semana passada eu falei, não saia daqui carregando uma carga que você não consegue carregar. Não saia daqui hoje agitado de um lado para o outro. Antes de sair daqui, diga o que ele diz: somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Silenciosa. Se você conseguir isso, se Deus te der a graça de você conseguir isso, você vai sair daqui em paz, para a glória do nome dEle. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem, e vamos orar. Pai amado, nós queremos lhe agradecer pela vida, agradecer porque não confiamos em nós mesmos, mas confiamos no Senhor, que pode nos manter firmes nos teus caminhos, que pode nos sustentar, que pode trazer paz ao nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia, não deixe que as preocupações deste mundo venham nos desviar do Senhor, nos afastar dessa comunhão maravilhosa que podemos ter com o Senhor. Leva-nos para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.